Oi, gente! Finalmente um vídeo de abertura aqui para esse canal, que é o Literaturando. Ele tem o mesmo nome da minha principal plataforma, que é o Instagram. E eu resolvi iniciar essa trajetória no YouTube, contando um pouco sobre mim, sobre o que eu faço, quais são as leituras que eu tenho. Então, vamos lá! Primeiro que o meu nome é Maria Antônia, eu tenho atualmente 23 anos, sou fonoaudióloga. Eu sempre fui uma criança que li muito por incentivo da minha família. Eu comecei a ler muito cedo, inclusive, e eu gostava muito de ler. Até hoje se mantém esse hábito. Para mim é como se fosse um filme passando na minha cabeça. Eu leio bastante por prazer, principalmente, embora eu também tenha aí esse papel como criadora de conteúdo, não é nenhum sacrifício para mim ler. Sou do interior da Bahia, de uma cidadezinha chamada Tucano. Sempre tive esse hobby pela leitura e o Instagram nasceu um pouco antes da pandemia. Ele nasceu, depois morreu e aí ressuscitou na pandemia, quando eu não estava com tantas tarefas, não tinha tanta coisa para fazer e eu estava lendo muito. Na pandemia eu li muitos livros. Eu acho que meu gosto foi se modificando no decorrer dos anos e na pandemia eu pude descobrir outras coisas, outras leituras que eu gostava bastante. E aí o Instagram foi esse meio de jogar para fora todas as minhas impressões, de compartilhar. Quando eu era mais nova, eu acho que eu tinha uns 13 anos de idade, eu escrevia para o blog da Letícia Venerando, que era o Mãe Tô Escrevendo, acho que é esse o nome. E eu gostava muito de escrever essas resenhas. Era uma coisa que eu gostava bastante de ler e depois anotar as minhas impressões, falar o que eu gostei, o que eu não gostei. Desde muito nova eu tive isso. E quando eu não fazia isso para a internet, eu fazia para mim mesma. Então eu tinha diários que eu escrevia o que é que eu tinha achado daquele livro, contava um pouco sobre o que era a sinopse. E eu acho que o meu gosto também de espalhar esse querer bem pela literatura começou muito nova e se perpetua hoje em dia. Eu sempre também tive muito o interesse em incentivar outras pessoas a lerem junto comigo. Desde muito cedo eu fazia isso, e não na internet, obviamente, mas no dia a dia mesmo, de incentivar colegas, amigos, ficar falando sobre os livros que eu li. Sabe aquela menina chata, sua amiga chata, que chega do seu lado e quer contar tudo do livro que tá lendo e você tem que ficar ouvindo? Eu era amiga chata, prazer, ainda sou, né, um pouco. Mas eu gosto muito de compartilhar essas impressões, indicar leituras e fazer com que outras pessoas leiam junto comigo. E é um pouco disso que eu faço lá no Instagram também. Tudo isso explica muito o meu interesse em criar projetos de leituras coletivas. Quando eu fiz meu Instagram lá em 2019, eu já pensava em formas de fazer com que outras pessoas lessem coisas junto comigo. E na época o meu interesse estava muito crescente em livros escritos por autores negros, principalmente mulheres negras. Angela Davis foi esse primeiro nome que surgiu para mim como uma possível leitura. Aí eu inventei na época, nem tinha tantos projetos de leitura coletiva assim, principalmente de livros mais sérios que eu conhecesse no Instagram, mas eu fiz o projeto Angela Davis, que a gente leu o Mulheres, Raça e Classe. E logo depois surgiu a ideia do projeto Enegrecendo Leituras, que vai fazer 3 anos agora em junho desse ano. E é um projeto em que a gente se reúne para ler livros escritos por autores e autoras negros e negras, e a gente vai comentando meta a meta. Então, por exemplo, um livro mais grosso, como o livro Um Defeito de Cor, que foi nossa primeira leitura, ele tinha cada capítulo 150 páginas. Então, numa distância de 15 dias, a gente lia aquelas 150 páginas do capítulo e comentava em uma reunião online pelo Google Meet, cada um falando suas impressões. Então a ideia nunca foi ser uma palestra em que eu fico falando e dizendo o que é que eu achei e falando das coisas que eu pesquisei. Muito pelo contrário, minha tentativa desde o início com o projeto Enegrecendo Leituras era contar as minhas impressões, mas principalmente ouvir, aprender com as pessoas que participam do grupo. Sempre teve pessoas de idades muito variadas, desde acima dos 60 anos até pessoas mais novas, pessoas abaixo dos 18 anos já entraram lá.
E eu acho muito legal essa troca, porque a gente vai descobrindo o que são as coisas que chamam a atenção de cada um dentro da leitura. Lembrando também o que é que cada coisa vai recordando das nossas experiências e vivências pessoais. Então, eu adoro a experiência de mediação de grupos de leitura coletiva. E aí tem o projeto Enegrecendo Leituras, que eu convido todo mundo a ir lá no meu Instagram para dar uma olhadinha, que é @literatoando. E aí eu já acho importante trazer um pouco das minhas preferências de leitura. Eu leio muitos autores negros, é uma coisa importante para mim, que eu trago na minha vida a leitura de autores negros, autoras negras. Então, sempre vão encontrar por aqui resenhas e listas com autores negros, porque é o que eu consumo de fato. Mas eu também gosto muito de ler fantasias, distopias, histórias dramáticas. Não muito romance, não é muito minha praia, mas livro adolescente eu gosto bastante. Até um romancezinho adolescente de vez em quando, não vou mentir, eu gosto de ler. Eu tenho um gosto muito variado para leitura, assim. Se eu leio uma sinopse, se eu ouço alguém falando sobre aquele livro e eu acho que vai ser interessante, que vai ser engraçado, eu também leio bastante não ficção, autores que escrevem sobre a realidade, teoria, livros teóricos. Eu gosto muito de me debruçar sobre esses livros. E lá no meu Instagram eu já estava acostumada a fazer isso, né? Tanto que os livros de não ficção, eu costumo sempre ir fazendo anotações. Os de ficção também. Faço bastante anotação à mão, porque eu sou um pouco analógica. Mas sempre fiz muitas anotações de não ficção para tentar transpor nos posts do Instagram um pouco do que a autora quis trazer, principalmente quando eu acho que são livros que são muito importantes, como Tornar-se Negro, da Neuza Santos Souza, que eu trouxe lá no Instagram, Um Defeito de Cor, que eu tentei fazer um apanhado das coisas que são principais e que são importantes, e instigar as pessoas a ler. E alguns livros que eu não gosto tanto são livros de romance, muito água com açúcar, muito clichê, não é muito minha praia. Livros muito descritivos, com aquelas descrições exaustivas de lugares. Eu não gosto muito de leituras que são para viajar, assim. A gente lê e não consegue entender muito bem o que é que está lendo. Não é muito minha praia. E aí eu resolvi fazer o canal justamente para conversar um pouco sobre esses livros de uma maneira mais livre. O Instagram eu vou continuar, obviamente, é a minha principal plataforma. Ele serve muito aos meus propósitos de instigar as pessoas a irem procurar aquele livro e ler aquele livro. Mas eu sinto falta, às vezes, de me aprofundar dentro daquelas histórias, de poder discorrer mais sobre as coisas que eu gostei, as coisas que eu não gostei. Não dá para dar spoiler, por exemplo. Então eu acho que aqui no YouTube vai me ajudar muito com relação a isso. E outra coisa é que um belo dia, algumas meninas lá do projeto me infernizaram querendo que eu criasse esse canal no YouTube. Acho que elas gostam da forma como eu falo sobre os livros e elas me incentivaram muito a dar início a esse canal no YouTube. Antes eu estava super atarefada com as coisas da graduação, mas depois da formatura e agora no mestrado tá um pouco mais leve, eu tô tendo um pouco de tempo para respirar. Então, acredito que eu dê continuidade aí no YouTube, dando essas impressões por aqui. E eu espero que vocês gostem, que vocês me acompanhem. Eu quero falar sobre livros aprofundadamente. Quero mostrar também as coisas que eu recebo, porque eu recebo muita coisa legal e não tenho a menor habilidade com Reels. Eu faço Reels lá pro Instagram, pro TikTok, faço TikTok também. Mas é muito difícil para mim resumir as coisas em pouquinhas palavras. É muito complicado e eu sinto muita falta de poder falar sobre aquele livro, o que é que eu achei daquele autor, de outras coisas que eu já li dele. E nesses canais de vídeos rápidos eu não consigo me adaptar tanto. Continuarei produzindo, TikTok é Literatoando, no Instagram também tem o Reels, mas é muito difícil para mim falar rapidinho sobre isso. E é isso que eu pretendo trazer. Espero que você tenha vontade de conhecer mais dos conteúdos que vão ser produzidos aqui, vão ser postados aqui. Inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder quando eu postar coisas novas. E muito obrigada. Deixa um comentário, um like e um beijo. Obrigada, gente.